algo o Estado vai e indeniza. E essa é a regra do nosso ordenamento jurídico. É a teoria do risco administrativo consagrada principalmente como a principal teoria, quase majoritária, do direito administrativo brasileiro. Além disso, a teoria do risco administrativo ela diz o seguinte: ora, não é uma teoria radical. O Estado, como regra, lembra que eu coloquei como regra? Ele tem o dever de indenizar. Mas haverá situações muito excepcionais em que o Estado não precisará indenizar. Situações muito excepcionais que mesmo o Estado causando dano particular ele não precisará indenizar. Por quê? Porque haverá situações de excluir a responsabilidade do Estado. Excludentes do dever de indenizar. Então é só, como regra o Estado indeniza, né? Não precisa nem comprovar dolo ou culpa. É responsabilidade objetiva. Mas algumas situações muito específicas, o Estado vai poder falar: eu não vou indenizar por causa disso, eu não vou indenizar por conta daquilo. Exemplo, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. A doutrina traz vários exemplos para a gente, tá? Então, por exemplo, uma viatura está sendo conduzida por um motorista de ambulância e ele está na velocidade normal e um determinado indivíduo, desejando se suicidar, pula na frente da viatura. Ok? E o motorista está usando velocidade moderada indicada para via. Beleza, o cara morreu. O Estado tem que indenizar por isso? Não. É correto o Estado tem que indenizar por isso? É razoável? Não, né? Porque havia culpa exclusiva da vítima. Então, nesse caso, ainda que haja a conduta, não houve a conduta? O motorista da ambulância do Estado não estava dirigindo? Não houve o resultado, mortos? Não há um nexo causal? Mas nesse caso, o nexo causal é rompido. Por quê? A culpa exclusiva da vítima faz romper o nexo causal. Ok? Então, nesse caso específico, é uma das hipóteses em que o Estado, ainda que tenha cometido a conduta, ainda que tenha ocasionado o dano, não irá indenizar. Legal? Mas tem mais uma também. Ou de terceiros. Culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros. Então, imagine a seguinte situação. Em vez de essa pessoa se jogar na frente da viatura porque quis se matar, alguém veio por trás dela e empurrou ela na frente da viatura. O Estado tem que indenizar por isso? Não. Culpa exclusiva de terceiro. Então a gente já tem aqui mais uma modalidade em que o Estado não terá o dever de indenizar. São excludentes do dever de indenizar. Imagine a seguinte situação: uma viatura, um raio vem e cai em cima de um poste. Um poste que normalmente é mantido pela administração pública ou por uma concessionária que presta serviço público. Esse poste cai em cima da pessoa, mata a pessoa. O Estado tem que indenizar por isso? Não. Caso fortuito ou força maior. Tá? Aqui, até a doutrina às vezes faz distinção de caso fortuito com fenômenos de pessoas e força maior de natureza, ou vice-versa, tá? Mas não é importante porque isso não é cobrado no seio das questões. O mais importante é que a gente saiba que pode tanto ser oriundo de um fato de pessoa quanto de um fato da natureza, tá? Então essas são hipóteses em que haverá excludentes do dever de indenizar. Essa questão da árvore pode ser analisada também se ela estava sendo bem mantida, bem conservada. Cara, ótima colocação. Por quê? Porque no problema ele vai ter que dizer o seguinte: o Estado vinha fazendo a sua manutenção, entendeu? Podando a árvore, o Estado vinha mantendo um poste em bom estado, né? Ele tem que falar isso. Se falar que além do fato da natureza, teve também a omissão do Estado de cuidar, aí já não vai estar mais nessa situação. Perfeita a colocação dele, tá? Ele está falando, ó, tem que ver se não tem um fato concorrente.
Por quê? A gente vai ter essas situações que vão excluir o dever de indenizar da administração, mas também haverá situações em que vai ter culpa concorrente. O Estado vai indenizar, mas não vai indenizar tudo. Por quê? Porque teve um outro fator também que não é do Estado. Então, boa colocação dele. Sempre no problema, a gente vai ter essa informação vem no problema, falando se o Estado fez a sua parte. Né? Quer ver um exemplo? O exemplo mais clássico disso aí que você falou é inundação. Vamos imaginar, o problema vai trazer assim para a gente, um determinado estado, uma chuva demasiadamente forte, um estado que só chovia tantos mililitros, mas numa hora para outra triplicou essa capacidade. Somado a isso, o município não cuidava dos bueiros, o que fez inundar e avariar o carro de alguém ou matar alguém. Né? Ele está trazendo informação que, além do fenômeno da natureza, teve uma falta de cuidado do Estado. E aí não vai tirar o dever de indenizar do Estado, vai atenuar. Ou, ao contrário, se o problema falar que o Estado mantinha sempre, o município sempre mantinha a limpeza dos bueiros, aquela coisa toda, mas a chuva por si só causou a inundação. Aí vai entrar aqui e aí não vai ter dever de indenizar. Entendeu? A gente vai ficar atento a essa informação. Uma operação em uma comunidade, tá vendo? Viatura subiu, placa no fio, alvejou o carro do morador. Então, aí vai depender do que a questão trouxer para a gente. Se a questão falar que o tiro partiu, após perícia, foi verificado que o disparo foi produzido pela polícia, devia do Estado de indenizar. Se o disparo partiu de outro que não a polícia, não surge para o Estado dever indenizar. Vai depender muito do caso concreto, da informação que trouxer. Mas assim, sempre que verificar que houve, a gente tem que ficar ligado naqueles 3 elementos. Houve uma ação do Estado, uma conduta, né? Houve um resultado e é o nexo causal, aí o Estado tem dever indenizar. Tá? Nesse caso aí, já vi questão assim, trazendo as 2 informações, ou que o disparo partiu dos meliantes, né? Ou que o disparo partiu do já muda bastante. Aí muda a resposta. Se o disparo partiu da polícia, aí... Para mim, partiria de que da operação em si. Como o Estado fez a operação, colocou na... Entendi. Só o fato de natureza... operação. Isso só o fato de operação não configura, porque, por exemplo, vamos dizer, a ideia, né, não é o que acontece no Rio de Janeiro, mas a ideia é o seguinte: em havendo a operação deveria transcorrer sem a troca de disparo de arma de fogo. Entendeu? Essa é a linha. Aqui o que a gente tem é uma anomalia, né? Quando tem na maioria dos lugares, quando tem uma operação em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, quando tem operação, não tem essa troca, né? Que a gente acaba tendo essa anomalia aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, em tese, só a operação por si só não geraria o dever de indenizar do Estado. No caso da subida numa comunidade lá, o Calheirão, por exemplo, o cara que está dirigindo lá, ele não tem o que fazer, ele tem que entrar e sair arrastando os carros que estão na calçada, não tem o que fazer. Responsabilidade do Estado. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade vai ser do Estado. Mas aí, e num caso desse aí, ele tem que subir. Tem. É um momento ali, é ação. O Estado vai ser acionado, vai ter que sanar, mas o motorista da viatura ali do blindado, ele não vai ser culpado daquilo. Então, aí que está. Aí vai verificar, né, no caso concreto, um pouquinho diferente do programa de prova. No caso concreto, vai verificar se teve dolo ou culpa. O cara tinha como passar em outro lugar? O cara podia ter retardado aquela ação? Havia alguma outra forma de chegar àquela localidade? Vai ter tudo verificado para ver se tem dolo ou culpa dele, para ter ação regressiva. Tá? É muito do detalhe. Para a gente trazer para o nosso universo de prova, vai depender do que trouxemos no exemplo da prova. Pode aparecer uma prova lá, Pode. por exemplo, agora vai ter PM, isso aí. Sim. Possivelmente vai aparecer. Não, eu não tenho prova da PM, responsabilidade civil do Estado, tudo para cair uma questão, no mínimo uma. Porque isso aí é um assunto de prova policial, entendeu? Mas assim, a gente vai ficar
simplificar muito, e até é isso que a gente tem que treinar aqui com vocês, é treinar e entender o que a banca quer que tu responda. Se a banca der uma pista, fala assim, ó, não, sendo que havia outra forma de chegar no local, porra, isso já deixa para tu entender que o cara vai ser responsabilizado por ter elegido aquela conduta como a única possível quando cabia outra. Entendeu? É isso que a gente vai balancear na aula da prova para poder acertar. Nem sempre a gente concorda, né? Mas a gente tem que acertar na prova. Saber para poder fazer a prova, porque a gente acha. Deixa para depois da aprovação para falar. Mas eu acho isso. É bem nessa linha mesmo. Entendeu? Tranquilo? Então, foi a última frase que eu ditei aí. Foi. Beleza. Então, nessas situações, a gente vai ter excludente do dever de indenizar. Tá legal? Mas vamos trazer para o lugar comum. O Estado indenizou, né? O Estado indenizou. Ainda estamos na teoria do risco administrativo. Qual é o próximo passo? O Estado indenizou. O Estado pode indenizar administrativamente? Pode. Né? É que nem o Leonardo falou. Na prática não acontece, mas ele pode indenizar administrativamente. Não indenizou. Aí, o particular que foi prejudicado entra com ação contra o Estado. O Estado vai pagar. Ele pode, imediatamente, ele entra com ação regressiva contra o agente público. Essa ação regressiva, para apurar a responsabilidade do agente público, ela tem caráter subjetivo, porque tem que analisar dolo ou culpa. Então, a responsabilidade do servidor público, do agente público, ela é subjetiva. E o da administração? Objetivo. Tudo bem? Agora, imaginem a seguinte situação: um determinado indivíduo fala assim, em vez de entrar com uma ação contra o Estado, eu vou entrar com uma ação diretamente contra o policial. Eu posso fazer isso? Não. Em tese poderia, pela afastabilidade da jurisdição, mas os tribunais superiores, eles estão no seguinte entendimento: a ação tem que ser contra o ente federativo, por estabelecer uma dupla garantia. Uma garantia de que o particular pode receber, porque o ente federativo tem mais grana do que o policial ou do que o agente público, e uma segunda garantia de que vai ser feita uma avaliação sobre o dolo ou a culpa do servidor. Porque se entrasse contra o servidor direto, né, o servidor ele tem que comprovar dolo ou culpa. Não, o Estado já fez essa avaliação de dolo ou culpa e entra com ação contra o servidor. Então, o prejudicado ele tem que entrar ação contra o ente federativo. Se for PRF, ele entra com ação contra a União, e a União entra com ação regressiva contra o agente público. Se for a Polícia Militar, o prejudicado entra com ação contra o Estado e o Estado entra com ação regressiva contra o policial militar. Tá legal? Vamos colocar essa observação no nosso caderno. Aí coloca assim: a teoria do risco administrativo dispõe que a responsabilidade do Estado é objetiva. Enquanto a responsabilidade do servidor é subjetiva. Devendo haver comprovação, devendo haver comprovação do dolo
culpa do agente público nas suas ações. Ponto. Sendo assim, o particular que foi lesado deve entrar com a ação em face do Estado. E este proporá ação regressiva contra o agente público. Tranquilo, gente? Então viram a dinâmica? O Estado paga, e aí depois que o Estado pagar, ele apura a conduta do agente público, havendo dolo ou culpa, ele entra com uma ação regressiva para resgatar daquele agente público que ele pagou, que o Estado pagou ao particular. Por isso, fica consagrada a responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente público. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Uma boa? Isso é a teoria do risco administrativo, é a teoria que predomina no nosso ordenamento, é a teoria que rege quase todas as situações. Mas haverá situações específicas que, excepcionalmente, haverá uma outra teoria a ser aplicada, a teoria do risco integral. Então, a teoria majoritária é a teoria do risco administrativo, mas a teoria do risco integral, que é minoritária e só para algumas situações específicas, ela vai ser aplicada. Já vi uma prova, uma questão para fazer, a questão falava assim, só isso, né? Vários itens, e um dos itens era assim, existe no nosso ordenamento jurídico, não, ele falou assim, é aplicável no ordenamento jurídico a teoria do risco integral, certo? Que é exceção, mas é aplicável. Eu fui olhando as outras, não tinha nada que era nenhuma alternativa, melhor essa que eu apliquei. Ela é aplicável na exceção, mas é aplicável. Entendeu? Então, se falar assim, é aplicável como regra a teoria do risco integral, não. É a teoria do risco administrativo que a gente trabalhou aqui. Mas, excepcionalmente, há aplicações da teoria do risco integral. Fábio, e qual é a diferença da teoria do risco administrativo e da teoria do risco integral? No risco administrativo que a gente tratou até agora, não tinha algumas situações que o Estado pode não indenizar? Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do terceiro, caso fortuito ou força maior? A teoria do risco integral fala assim, ó, tem umas situações que são tão excepcionais que o Estado não poderá alegar nada em sua defesa para não indenizar. O Estado não pode alegar culpa exclusiva da vítima, não pode alegar culpa exclusiva de terceiro e não pode alegar caso fortuito ou força maior. Então tem umas situações que são tão específicas que o Estado vai indenizar sempre. Caiu um raio, o negócio vai explodir, o Estado vai indenizar. Por quê? São situações muito específicas. Teoria do risco integral. Por isso que o risco integral, o Estado assume o monopólio daquela atividade e ele ganha tanto com aquela atividade que quando tem alguma coisa ele tem que indenizar. Ele não pode alegar nenhuma excludente. Então, excepcionalmente, será aplicada a teoria do risco integral. E essa teoria não admite excludentes do dever de indenizar.
Ou seja, o Estado paga, o Estado indeniza. Não tem cada um de vocês. Então, cuidado, tá? Na teoria do risco administrativo tem as excludentes, tem alguma situação específica que o Estado não vai pagar, mas na do risco integral não. E que situações são essas, Fábio, que vai ser aplicada a teoria do risco integral? Que situações são essas que são tão periclitantes, tão meticulosas que o Estado vai pagar sempre? Imagine o seguinte, nós aqui, se quisermos nos mobilizar, juntar um dinheiro e montar uma usina nuclear, a gente pode? Não, porque a atividade nuclear ela é exclusiva da União, não é? Sim. Então a usina de Angra está lá e a União mantém a usina de Angra. Se tiver um acidente nuclear, se houver danos nucleares, o Estado não pode alegar excludente de dever de indenização. Por quê? Porque ele tem o monopólio de trabalhar essa atividade, de atividade nuclear. Então ele não pode alegar, cai um raio, desarticulou alguma coisa na usina e a usina explodiu e causou dano naquela localidade toda. Aí o Estado for raio, é força maior, caso fortuito. Então, eu tenho uma excludente do dever de... Não. Você assumiu a atividade com monopólio, então você tem o dever de indenizar. Ainda que tenha tido caso fortuito ou força maior. Ainda que tenha culpa exclusiva de terceiro. Ainda que tenha culpa excludente da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Então, danos nucleares, danos ambientais, atentados terroristas em aeronaves são situações em que será aplicada a teoria do risco integral e que nesse caso qualquer situação que aconteça que gere dano, que tenha conduta, dano nexo causal, o Estado irá indenizar sem poder alegar excludente de dever de indenizar. Ok? Teve um atentado terrorista na aeronave, teve uma bomba. O Estado pode falar, pô, isso é culpa exclusiva de terceiro? Não, o Estado tem que indenizar. Tudo bem? Uma explosão que houve na P-36, não sei se você lembra. Lembro. Então, naquele caso, Rapaz, ali tem uma situação. Eu lembro dessa explosão. Tinha até que trabalhava no Rio Gente, eu acho. Rio Gente, a P-36. E aí ficou totalmente perturbado. Cara, ali é o seguinte, a Petrobras, né, a pessoa jurídica de direito privado, né, que exerce, ali a Petrobras ela é prestadora de serviço público, né, não é exercente de atividade econômica. Então ela estaria na É regra. exclusivo, né? O poço não é isso? Cara, eu entendo que ela está na regra do risco administrativo do dever de indenizar. Porque exploração de petróleo, de minério é exclusivo do governo. Pois é, por essa linha de raciocínio, ela estaria aqui no risco integral, né? Mas esse entendimento ele não tem jurisprudência nenhuma nesse sentido, entendeu? Depois posso até pesquisar esse caso para ver se eu acho alguma coisa. Mas assim, os exemplos que as doutrinas dão são esses três exemplos. Riscos, danos nucleares, danos ambientais, né? A não ser que tenha gerado danos ambientais, né? Provavelmente gerou. No caso de danos ambientais, aí talvez, provavelmente vai estar marcado pela teoria do risco integral. Mas danos ambientais, danos nucleares e atentados terroristas em aeronaves, o Estado tem que indenizar sempre. Entendeu? Nesse caso aí, cara, talvez no que diga respeito aos danos ambientais, aplica-se a teoria do risco integral. No que diga respeito a danos aos particulares, responsabilidade pelo risco administrativo. Tá? Bom exemplo, né? Para cair em prova, né? O cara vai ter que refletir. Fazer reflexão. Então vamos colocar isso no nosso caderno. Coloque assim, por favor. São hipóteses. Como? São hipóteses
de aplicação da teoria do risco integral às situações de danos nucleares vírgula, danos ambientais e casos de terrorismo. Casos de terrorismo. Ponto. Tranquilo, então? Então, olha só, a gente já viu a regra, teoria do risco administrativo, excepcionalmente teoria do risco integral. Qual a diferença? No risco administrativo, o Estado pode alegar algumas situações para não indenizar, e na teoria do risco integral, o Estado sempre indeniza. São situações tão específicas que ele, Estado, não pode dizer não ao dever de indenização. Tranquilo, gente? Então, aí, beleza? Então, olha só. Por enquanto, a gente vai trabalhando aqui, a gente trabalhou até esse momento, os atos que geraram prejuízo do particular, né? Prejuízo para alguém. Mas por ações, não foi? Eu falo, aqueles que praticarem ações. Mas tem alguns atos, tem alguns momentos em que o Estado vai ser responsabilizado por omissões. O Estado não tem que atuar em algum momento? Não tem serviços que ele é obrigado a prestar? E se ele não prestar, ele também não tem que ser responsabilizado? Então, a gente até agora trabalhou com ações, com atos positivos que o Estado faz e que geram dano particular. Mas haverá também situações de omissões. Aí a gente vai falar disso agora, omissões. Omissões. Então, olha só, nós vamos ter dois tipos de omissões, né? As omissões genéricas e as omissões específicas. Vamos trabalhar aqui esses dois conceitos. Ó, omissão genérica. O Estado podia atuar, mas não atuou. Vamos trazer o seguinte caso, né? O Estado, por exemplo, o município aqui tem que fazer a coleta de lixo urbano, né? Ela não fez, tá? E por conta de não ter feito a coleta de lixo urbano, gerou um problema ali, deu rato, começou a proliferar uma série de doenças, tá? Essa é uma omissão genérica. O Estado tinha um dever geral de fazer uma situação e não fez, tá? O Estado pediu, pode ser município, pode ser União. Omissão genérica. Quando a omissão é genérica, para o Estado indenizar, tem que haver comprovação de dolo ou de culpa. Ou seja, ela é subjetiva, ok? Então, na omissão genérica, que é a geral, que é aquela que a gente mais conhece, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Do Estado. Se é subjetiva, precisa comprovar dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Então, sempre que nós estivermos diante de uma responsabilidade do Estado de caráter genérico, a gente vai estar numa responsabilidade subjetiva do Estado.
doutrina também traz um outro exemplo além desse que eu coloquei, fiscalização de trânsito. O Estado tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar trânsito, né? Não fiscalizou. Aí, por não fiscalizar, aquele carro ali bateu, perdeu um pneu, por exemplo, atropelou a pessoa, matou a pessoa. Responsabilidade genérica, tá? Uma missão genérica, uma responsabilidade subjetiva do Estado. Vamos colocar 2 exemplos aí no nosso caderno, para a gente fixar. Nesse caso, a responsabilidade do Estado, se o condutor estava com o veículo com pneu careca. Todos. Sim. Aí o que acontece? O condutor tem uma responsabilidade dele, né? Ele tem que indenizar. Né? O que não exclui a responsabilidade do Estado. O Estado tem o dever de fiscalizar. Mas é uma missão genérica. Tu não vai ganhar fácil como na responsabilidade administrativa, que é o objetivo. Ela é subjetiva. Você tem que comprovar, vamos dizer, o particular que foi. O pneu estava careca, por falta de fiscalização, né? O carro tinha passado pela vistoria do Detran, e aí o cara atropelou alguém. O que acontece? O particular que foi prejudicado, ele vai ter que comprovar que houve dolo ou culpa da administração pública. Ó, o cara foi lá, não viu porque recebeu uma vantagem, ou atuaram com imperícia, imprudência e negligência. É mais trabalhosa. Cabe, mas é mais trabalhosa. É uma missão genérica, tá? Fiscalização é um dos exemplos. A gente vai colocar 2 exemplos aí. Coloca assim: falta de coleta de lixo, e falta de fiscalização de trânsito. Falta de fiscalização de trânsito. Tá legal? Então, beleza. Aqui a gente viu que a responsabilidade vai ser subjetiva. Vai precisar comprovar dolo ou culpa. Mas há algumas omissões que elas são muito particulares. Por quê? Porque nessas omissões há uma particularidade que o Estado ele tem um dever de guarda, tutela ou proteção. Guarda, proteção ou tutela. São deveres muito específicos, em situações específicas, menos abrangentes que essas aqui. Mas que o Estado tem o dever de ficar cuidando da integridade de patrimônio ou de pessoas. Ok? Então, olha só. O preso, quando ele está no estabelecimento prisional, a integridade dele não é responsabilidade do Estado? Sim. Uma criança, quando está no colégio municipal ali, a integridade dela, a segurança dela não é responsabilidade do Estado? Sim. Nessas situações, não há um dever específico de cautela, guarda ou proteção? Sim. Então, nessas situações, que são muito mais sensíveis, muito mais gravosas, o Estado não vai estar numa missão genérica, ele vai estar numa missão específica. Então, a responsabilidade dele não vai ser subjetiva, vai ser objetiva. Não precisa comprovar dolo ou culpa, o Estado tem que indenizar. Legal? Então, aqui, ó, a responsabilidade é objetiva do Estado. Do Estado. Não precisa de dolo ou culpa. Então, ó, muito cuidado na prova, né, numa prova mais avançada, se falar sobre omissão. Tu vai ter que ver se a omissão é específica ou genérica, que muda a responsabilidade do Estado. Aí a gente vai colocar 2 exemplos aí, tá? Mais específico. Coloquem assim. Exemplo. Integridade do preso em unidade prisional.
Aí outro exemplo, segurança da criança em escola pública. Quer ver um outro exemplo bom que ela coloca muito? Ainda mais tem a ver com vocês, né? O Detran, né? O carro, o veículo, quando fica apreendido no pátio do Detran, ele é responsabilidade do Detran, que é uma homografia, pessoas jurídicas de direito público. É uma omissão específica. Tá? Então, faltou cuidado na tutela do patrimônio que está sob cargo do Detran. Vai responder na modalidade de omissão específica, objetivamente. Tá? Coloca esse outro exemplo aí. Veículo guardado em pátio do Detran. Mesma coisa se o pátio for terceirizado, uma empresa terceirizada. Sim, porque aí ela vai entrar naquele conceito de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, né? Ela é uma concessionária, uma terceirizada particular, mas está prestando serviço público mediante contrato. Né? Aí na hora de acionar, tem que acionar o Estado. Não, Não? vai acionar a pessoa jurídica. Boa pergunta dele. Só que esqueci o nome, caso. Diego, perdão, Diego. O que o Diego lembrou bem? O Diego falou bem, olha só. Nesse caso, aciona o Detran ou aciona o Estado do Rio de Janeiro? Não. As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, elas não têm personalidade própria. É que nem aqui a concessionária, a Concer, né? Vamos dizer, eu estou ali, aí da guarita da Concer ali, o cara caiu alguma coisa do vidro do meu carro, quebrou. Né? É uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, não é? Eu entro com ação contra a concessionária. Aí, a tua pergunta tem um valor extremo que é o seguinte, já vi uma pergunta, numa prova que fala o seguinte, em algum momento o Estado, ou a União, ou o Estado, pode ser acionado por um dano que a concessionária causou? Ele pode ser acionado subsidiariamente. Vamos imaginar que eu entrei com ação, nesse caso aí, por exemplo, eu entrei com ação contra a concessionária lá do pátio que foi alugada. Eles não têm grana para indenizar. Aí, subsidiariamente, o Estado vai ter que indenizar. Eu entrei com uma ação contra a Via Lagos. A Via Lagos não tem grana para indenizar. Foi comprovado nos autos que não tem grana para indenizar. Aí, subsidiariamente, a União responde. Isso acontece com o Banco do Brasil, mesma coisa. Mesma coisa. É uma sociedade de economia mista, né? Tem uma situação na aula passada que nós falamos sobre isso. Aí o que acontece? O Estado... foi a da porta giratória? Da porta giratória, né? Aí o que acontece? Vamos imaginar que fosse o caso, né? O Banco do Brasil em algum momento comprova lá que não tem recurso para pagar. Eu, subsidiariamente, a União responde. Entendeu? Vamos colocar essa observação que é boa. Aí coloca assim, né? É importante frisar que, vírgula, quando o dano for provocado por concessionária, a ação de indenização será contra esta. E não contra o Estado. Ponto. O Estado só responderá subsidiariamente. Vírgula. Nos casos
em que comprovadamente a concessionária, nesse caso aqui, comprovadamente, a concessionária não tiver recursos Tudo bem? Tranquilo, gente? Bom, tudo que pode cair em responsabilidade civil do Estado está aí, tá, gente? Então, ó, teoria básica nossa, teoria do risco administrativo, né? A teoria do risco administrativo diz o quê? O Estado responde objetivamente, né? E o agente público responde subjetivamente numa ação regressiva, precisa comprovar dolo ou culpa. Excepcionalmente, a gente vai ter a aplicação da teoria do risco integral. O que diz a teoria do risco integral? Ela diz que o Estado vai indenizar sempre, e não serão aceitos argumentos de exclusão do dever de indenizar. Em que situações acontecerá a teoria do risco integral? Em que situações ela será aplicada? Em danos ambientais, danos nucleares ou atentados terroristas, sobretudo em aeronaves. Ok? Quanto às omissões, a gente vai ter as omissões genéricas e as omissões específicas. A genérica é aquela em que o Estado não tem o dever de guarda, tutela ou proteção. É um serviço geral a ser prestado, como, por exemplo, a coleta de lixo ou a fiscalização de trânsito. Quando a omissão for genérica, o Estado responderá subjetivamente, ou seja, quando houver dolo ou culpa na prestação de serviço. E a omissão específica, aquela que o Estado tem o dever de cautela, guarda ou proteção de pessoas ou patrimônios, o Estado responderá objetivamente, sem precisar comprovar dolo ou culpa. Alguns exemplos desses são presos contra unidades prisionais, crianças em pátios de escola e carros, veículos em pátios do Detran. Tudo bem? Fiz uma síntese rapidamente aqui dos principais conceitos que a gente viu junto. Tranquilo até aqui? Vou migrar para outro tema, tá? Tá quente, né? Parou de cantar.